referente à gratidão. Por quê? Porque Deus fez você, e Ele fez você com esse cabelo que você tem, Ele fez você com esse tom de pele que você tem, Ele fez você nessa etnia, você veio de uma raça e você foi feito com amor. Deus pensou em todos esses detalhes quando criou você. E a gente tem que aprender a ser grato pelas características, pela forma que Ele decidiu nos fazer. A gente sabe que tudo que Ele faz é bom. Então, por mais que a gente seja tentado a nos comparar, né, com outras pessoas, com outras raças, com pessoas que têm um padrão de beleza diferente da que você tem, no caso, é momento de você tirar o foco e realmente começar a agradecer a Deus pelas suas características, por aquilo que Ele fez em você. E esse sentimento de gratidão coloca uma beleza interior dentro de você. Te traz satisfação, te traz contentamento, te traz plenitude, te faz uma pessoa mais agradável, mais simpática. Então Deus nos fez, Ele fez o nosso corpo e o nosso corpo é uma tenda. Essa tenda é o lugar onde Deus decidiu habitar. Ele habita em nosso corpo, Ele habita em nós como se nós fôssemos uma sucá, uma tenda. Bom, a nossa tenda, que é o nosso corpo, escolhido para habitação de Deus, ela tem que estar sempre bem cuidada, bem ornamentada, perfumada e bem perfumada, né? E é um momento da gente pensar nesse cuidado, sim. Há pelo menos 3 semanas atrás se iniciou o Ano Novo Judaico. Quando a gente lembra do Ano Novo Judaico, a gente pensa que já se iniciou um novo ciclo, né? E que a gente está entrando num período de colheita, onde a gente planeja realmente novas ações para este tempo, que é o tempo da colheita. E falando em colheita e falando nesse tema nosso, né, de mulheres que esperam um amado, pensando nisso, me veio à mente a história de Ruth, que vocês devem conhecer. Se você não conhece, depois você procura o livro de Ruth e dá uma lida, porque vale a pena. Eu vou fazer alguns apontamentos do livro de Ruth e eu creio que serão bem úteis pra gente nesse novo tempo. Então, vamos lá. No livro de Ruth, capítulo 2, versículo 19, Noemi diz a Ruth: bendito aquele que se importou com você. O que acontece hoje em dia com a gente? A gente tem dificuldades de demonstrar alguma necessidade, alguma limitação. Então, a minha geração de mulheres já foi criada nessa onda do feminismo, né? De você fazer as coisas sozinha, de você pagar a sua conta, de você resolver a sua vida, de você decidir. A gente já foi criada já com essa mentalidade, com esse senso de autossuficiência. Isso acaba sendo uma barreira para nós, porque como é que a gente vai permitir que alguém se preocupe com a gente? Como se a gente não tivesse necessidades, como se não tivesse sonhos e frustrações, e como se a gente não precisasse de companhia, né? Então a gente às vezes demonstra uma força que na verdade é uma farsa, não é uma força, né? E porque toda mulher é frágil, precisa ser muito bem cuidada. E então o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é: deixe que alguém se importe com você. Deixe que alguém se importe com você.
Ah, mas como assim, Paola? Como assim? Poxa, de repente você tem uma amiga que se importa com você. Mas qual é a motivação dessa amiga estar se importando com você? Será que ela se importa com você porque ela quer ver você bem, quer ver você feliz? Ou será que ela se importa com você porque ela quer tirar algum proveito de alguma situação que você favorece de alguma maneira? Então você tem que pôr um filtro, começar a colocar um filtro e separar essas pessoas. Se você não consegue discernir a verdadeira intenção do coração das pessoas, peça para Deus te mostrar. Por que essas pessoas estão se aproximando de você? Por que este rapaz está se aproximando de você? Qual que é o interesse dele? O que ele quer? Ele está querendo se aproximar porque ele tem interesse em fazer você feliz, em realizar você de alguma forma, que venha de encontro com a vida dele também, vamos falar assim, né? Porque claro que é dos dois lados. Ou ele está querendo tirar algum tipo de proveito da sua companhia. Então, para todas as relações humanas, você tem que discernir. Ah, a pessoa está interessada em mim porque eu sou uma possível cliente para o negócio dele. Não está interessado primeiro no meu bem-estar, está interessado em tirar algum lucro, algum proveito em cima de mim. Mas a gente precisa deixar que alguém se importe com a gente para a gente começar a aprender a discernir essas situações. E no livro de Ruth diz, no verso 5, Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? Então, qual era a situação? Boaz nota que Ruth está colhendo, né, as espigas que caem, né, dos ceifeiros, né? Ela não esconde sua necessidade, ela tá ali porque ela tá passando por aperto, ela tem necessidades, ela tem fome, ela está numa situação desfavorável e nada a impede de ir atrás dos ceifeiros recolhendo as espigas que estão caindo. Então ela não está preocupada em se mostrar a mulher superpoderosa e autossuficiente, não, ela demonstra humildade. Só que ao mesmo tempo que ela é humilde, ela é esforçada, ela é trabalhadora, ela tá correndo atrás, ela não tá preocupada com o que os outros vão falar. Poxa, você tá aí agachada no chão, pegando espiga que caiu no chão, como assim? Não, ela não tá preocupada com isso. Ela tem outras preocupações, que na verdade, se você olhar no livro de Ruth, você vai ver que a preocupação dela não é com ela mesma. Quando ela decide sair de Moabe e vir para as terras de Israel com a sua sogra, que está viúva, e que ela também está viúva, né? Quando ela decide vir, ela está pensando na situação dessa mulher, dessa sogra, uma mulher viúva, já com uma idade, sem grandes condições físicas para trabalhar ou para ir se arrastar no chão pegando espigas, né, sem filhos para ampará-la, sem marido, e ela se coloca no lugar dessa mulher. E é uma das situações que eu também creio que nós mulheres precisamos aprender a nos colocar no lugar da outra mulher. Como deve ser difícil estar sozinha nesse momento da vida, como é difícil estar sem recursos financeiros, como é difícil estar sem condições físicas para trabalhar e passando por necessidades. Às vezes a gente tem dificuldade de se colocar no lugar da outra, que está doente, que está passando por qualquer problema. E Ruth, quando ela se posicionou dessa maneira, quando ela agiu assim, ela tirou o foco dela mesma, foi lá apanhar espigas. E alguém viu. E com certeza passaram a ficha dela, né? Ah, essa daí é a nora de Noemi, que ela é moabita, ela veio para Israel para cuidar da sogra. Com certeza passaram referências dela, né? E Boaz
sabendo, né, do que se trata, de quem se trata, e pegando referências reais e não conversações paralelas, porque na verdade hoje em dia acontece muito isso, né? Ele pegando referências verdadeiras, ele se preocupa em criar situações para ajudar Ruth. E diante, né, da preocupação de Boaz em ajudá-la, ela diz no versículo 10 que ela inclinou-se e prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Então, Boaz responde para ela no 11: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então, Boaz, a gente vê aqui nessa fala dele, que ele direciona para Ruth palavras de reconhecimento, de encorajamento, e ele a convida para comer com ele, para partilhar com ele do alimento. E ele também se preocupa em criar uma situação para que Ruth leve suprimento para casa, né? Ele orienta os trabalhadores da colheita para que deixem cair espigas no caminho, né? E também orienta para que eles não toquem em Ruth. Ele blinda Ruth, na verdade, ele protege Ruth, para que ela tenha liberdade de trabalhar, de se suprir, de colher, né, mais até do que seria o normal, e protegendo Ruth também. A Ruth, não sei se ela percebeu toda essa ação do Boaz. Não sei se ela se deu conta que ele meio que estava favorecendo ela. Mas quando a Ruth chega em casa com todos aqueles grãos, né, que ela colhe, com tudo aquilo, a sogra dela fica, sabe, fica impactada, né? E ela reconhece que aquela pessoa que favoreceu Ruth era uma pessoa bendita, né? Como eu já li aqui, vou voltar no versículo que eu já li, né? Que Noemi diz que seja bendito aquele que favoreceu Ruth. E isso às vezes acontece com a gente, às vezes alguém do nosso lado, do nosso convívio, se preocupa realmente com a gente, e a gente não percebe. A gente não percebe, porque a pessoa não veio numa investida romântica, né? Ela apenas cria uma relação amigável e favorece, e preocupa, e ajuda, né? E às vezes alguém precisa vir e falar pra gente que tem alguém preocupado, que na verdade é uma pessoa especial. E ainda bem que Ruth tinha a Noemi ali observando tudo o que estava acontecendo e preocupada com a felicidade de Ruth, porque da mesma maneira que Ruth largou sua terra e foi favorecer Noemi, Noemi entendeu o valor da pessoa que estava ali do lado dela, né? E também queria ver Ruth feliz, estava preocupado com a felicidade de Ruth. Ruth, nesse momento, ela não está preocupada com o corpo dela, com o visual dela.
ela está preocupada com uma situação, ela está vivendo aquele momento de necessidade e ela está... Imagina uma mulher que trabalhou o dia inteiro embaixo do sol, numa colheita, e ela não deveria estar tão cheirosa assim, ela não deveria estar tão com as roupas tão limpas. E Boaz anotou a sua atitude interior foi mais evidente do que qualquer característica e situação física, né? Mas Noemi, sabendo que ele era o remidor da família, estava esperando o momento certo para que Ruth fosse notada, né, como uma mulher bela, como uma mulher não só bonita por dentro, mas uma mulher com características belas por fora. E certo dia, a Noemi, sogra, né, de Ruth, diz a Ruth: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se, ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo.